Efésios, capítulo 1. A gente vai ler 2 versículos somente, o primeiro e o segundo verso desta epístola paulina. Na medida que você for achando o texto, se coloque de pé, por favor, para que a gente possa, de forma reverente, fazer a leitura da palavra de Deus. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, a vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Fechemos os nossos olhos. Senhor, nós te bendizemos pela tua graça, pela tua bondade, pela tua misericórdia, pelo teu Espírito Santo que opera nas nossas vidas. Te louvamos por esse encontro, por esse ajuntamento, e pedimos, ó Deus, que o poder do Senhor se faça presente nas nossas vidas nesse momento, através da exposição da palavra de Deus. Fala conosco e nos abençoe, ó Deus, é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode se sentar. Meus irmãos, antes de fazer uma breve exposição sobre esses 2 versículos, permita-me apresentá-lo à igreja, ou melhor, à cidade de Éfeso. Éfeso fora uma cidade proeminente, de médio para grande porte, que possuía aproximadamente, na época em que essa epístola foi escrita, 500 mil habitantes. Era uma cidade extremamente culta. O número de pessoas que lá viviam e que eram conhecedores das mais variadas e distintas doutrinas e filosofias era extremamente significativo. Se não bastasse isso, Éfeso era uma cidade mística e mítica. Se você for perceber o relato da evangelização e do início da igreja em Éfeso, em Atos capítulo 19, você vai perceber a grande quantidade de pessoas que possuíam livros mágicos que foram queimados em praça pública. Éfeso também era uma cidade extremamente religiosa. Em suas ruas era possível encontrar sacerdotisas cultuais que comercializavam seus corpos em detrimento à adoração à deusa Diana dos Efésios, que possuía um anfiteatro que cabia aproximadamente 10 mil pessoas, que comumente se ajuntavam para servirem a esta deusa pagã. Desculpa. Éfeso era uma cidade extremamente efervescente. Gente de toda a Ásia Menor se dirigia àquele lugar e relacionava-se com as pessoas que lá existiam, de forma em que a cultura ministrada ou vivenciada pelos moradores era uma cultura eclética, ou seja, você possuía gente de todas as percepções, de todas as matizes, de todas as concepções ideológicas e filosóficas possíveis. Diante disso, ou diante dessa cidade extremamente complicada, emblemática, onde existia muito pecado, muita promiscuidade, inúmeros conceitos equivocados quanto a quem de fato era Deus ou quem era o Senhor, Paulo escreve à igreja dos Efésios dizendo que o Senhor, ou desejando que o Senhor ministrasse sobre eles verdades
mais profundas ou das mais maravilhosas possíveis. Porque se você for olhar a epístola de Paulo aos Efésios, você vai perceber que ela é uma das mais densas, uma das mais ricas, uma das mais profícuas de todas as epístolas escritas por Paulo. O conteúdo daquela, ou desta carta, ou desta epístola é fantástico. Todavia, diz o texto que Paulo começa a conversar ou a expor essa maravilhosa doutrina, dizendo que ele tinha sido apóstolo, que ele era apóstolo de Jesus Cristo, e ele fala que ele era apóstolo pela vontade de Deus, e ele está dirigindo essa carta aos santos que viviam em Éfeso. E quando você vê essa expressão, santos em Éfeso, ou santos, aparentemente, com compatibilidade. Deixa eu explicar por quê. Mistura sincrética, religiosa, filosófica. Éfeso também era uma cidade extremamente promíscua. E Paulo se dirige aos irmãos que viviam naquela cidade, chamando-os santos. E aparentemente incompatível. Até porque, como é que você pode ser santo numa cidade envolvida com tanta coisa ruim, ou com tanto pecado, ou com tanta iniquidade, ou com tanto conceito equivocado quanto quem seja Deus? Mas Paulo é enfático, afirmando que é possível ser santo em Éfeso, pelo fato inequívoco de que ele se dirige aos a fim de trazer-lhes doutrinas maravilhosas, mas antes disso ele afirma e ele é categórico em dizer que eles eram santos numa cidade pecadora. Isso deve nos levar a refletir e a, meus amados e queridos irmãos, da palavra santo. A palavra santo, no ponto de vista escriturístico, significa ou aponta para alguém que foi separado deste mundo. Ele está no mundo, mas ele não pertence a ele. Ele vive na polis, ele vive na sociedade, ele relaciona-se com as pessoas, mas ele não permite com que valores e que conceitos que são antagônicos aos valores e aos conceitos do reino se façam presentes em suas vidas ou prevaleçam sobre as suas percepções. E o que Paulo nos mostra, meus amados e queridos irmãos, é que santos se relacionam com o mundo. E isso é uma afirmação fantástica, porque quando ele diz que vive em Éfeso, ele está dizendo que a espiritualidade desses santos não é uma espiritualidade ascética, não é uma espiritualidade de claustro, onde os crentes se trancafiam num prédio ou num local e ficam distantes da sociedade, longe dos indivíduos, longe das pessoas, vivendo uma espiritualidade capenga, distante e opaca. Pelo contrário, ele deixa entender entre linhas que esses santos que vivem em Éfeso, eles se relacionam com o mundo, eles se relacionam com a cidade. E aí você é levado a pensar efetivamente de que, do ponto de vista bíblico, é absolutamente possível relacionar-se com o mundo sem, contudo, tornar-se mundano. E se você for olhar algumas epístolas paulinas, como, por exemplo, a própria epístola de Paulo aos Coríntios, Paulo trata da mesma perspectiva. Assim como Éfeso, Corinto era uma cidade extremamente promíscua. Assim como Éfeso, Corinto era uma cidade que possuía as mais vertentes matizes ou as maiores percepções filosóficas da época. Assim como Éfeso, Corinto também possuía prostitutas cultuais que vendiam e comercializavam os seus corpos 24 horas por dia. Assim como Éfeso, as pessoas estavam emiscuídas e envolvidas em pecado. Mas da mesma forma que Paulo diz que os santos viviam em Éfeso, se você for ler a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, você vai perceber que no primeiro verso
verso ele diz que os santos também viviam em Corinto, o que nos leva a entender que a percepção apostólica do primeiro século é de que era possível ser crente no mundo. E se a gente for parar para pensar, a gente vai entender que a leitura das Escrituras nos faz perceber e discernir que é possível ser santo na sociedade a qual a gente faz parte, que é possível ser jovem e ao mesmo tempo santo, que é possível estar vivendo em grandes centros, em grandes lugares ou em grandes cidades que vivenciam as mais variadas influências filosóficas, sociais e comportamentais e ainda assim permanecer santo sem que permita com isso que os valores do mundo se façam presentes na vida da gente. O problema é que nós não sabemos caminhar muito bem por essa linha tênue. O problema é que a nossa imaturidade ou a nossa incapacidade de viver uma vida equilibrada faz com que a gente automaticamente caminhe por extremos. Ou nós nos isolamos e nos tornamos pessoas ascéticas que não se relacionam com a sociedade e que burrificam a vida vivendo uma experiência dicotômica onde a gente considera algumas coisas sagradas e outras profanas e as demoniza. Ou nós partimos para o outro extremo e permitimos com que os conceitos e os valores do mundo adentrem as nossas vidas espirituais e as nossas comunidades. Se a gente for fazer uma leitura da Igreja Evangélica Brasileira e da juventude brasileira, a gente vai perceber que a juventude brasileira ela caminha mais para o segundo ponto, para a segunda perspectiva do que a primeira. Por exemplo, as estatísticas dizem que 85% dos jovens não consideram, jovens cristãos evangélicos, não consideram problema algum ter relacionamento sexual fora do casamento. Veja bem, eu estou tratando de um número absolutamente elevado. São 85% dos jovens evangélicos acham natural e não veem nenhum tipo de problema com que haja relacionamento sexual fora do casamento. O número chega a quase totalidade de 100%, quando fala-se sobre a possibilidade de desenvolver carícias e toques íntimos entre namorados na comunidade cristã. Ou seja, boa parte da juventude, ou a maioria esmagadora, não vê também nenhum tipo de problema. Ou seja, são santos, entre aspas, que relacionam-se com o mundo, mas não influenciam o mundo. Pelo contrário, deixam-se ser influenciados pelo mundo. Paulo, quando escreve aos Efésios, ele diz, olha, vocês estão em Éfeso, e ele diz mais, vocês são fiéis, porque santidade está relacionado à fidelidade, santidade está relacionado a uma atitude clara e objetiva de que entendemos e que compreendemos que apesar de estar no mundo, de apesar de vivermos no mundo, de apesar de estarmos inseridos na polis, na sociedade, nós devemos viver em santidade, em fidelidade a Deus. E como eu disse, que relacionar-se com o mundo não significa tornar-se mundano. Spurgeon pronunciou uma frase no século XIX, fantástica. Ele disse o seguinte: nosso principal problema não é a perseguição. Ele está falando da igreja inglesa, e eu posso afirmar em parte que essa também é uma realidade da igreja evangélica ocidental e brasileira. Nosso principal problema não é a perseguição, mas a sedução do mundo. Eu vou repetir. Nosso principal problema não é a perseguição, mas a sedução do mundo. Spurgeon disse que jamais houve bons tempos quando a igreja e o mundo se uniram em casamento.
Sermos santos, ou sermos chamados por Deus para produzir transformação na sociedade, ou para influenciarmos a sociedade, ou para sermos sal da terra, ou para sermos luz do mundo, aponta para o fato inequívoco de que nós entendemos, de que Deus nos regenerou, Ele nos transformou, Ele mudou o nosso interior, Ele mudou a nossa vida, a nossa perspectiva, a nossa cosmovisão, e nos colocou em Éfeso, no Rio, São Paulo, João Pessoa, Campina Grande, seja lá o que for, para que a gente possa resplandecer a beleza da sua glória diante daqueles que caminham a largos passos para o inferno. O problema é que nós desenvolvemos uma espiritualidade capenga, uma espiritualidade que faz com que cheguemos ao culto, erguemos as nossas vozes, cantemos louvores a Deus, desenvolvamos um linguajar próprio, por exemplo, o evangeliquez, que é um tipo de conjugação que eu e você somente sabemos fazer. Às vezes eu fico impressionado com as expressões que nós usamos e que muitas pessoas que nos ouvem não entendem aquilo que a gente está cantando ou aquilo que a gente está dizendo. Há uma música que durante um tempo cantou muito no Rio de Janeiro, não sei se cantou por aqui, que se o cara passasse pela porta da igreja e visse aquilo, ele ia achar que éramos um bando de ensandecidos. Eu não sei se vocês já ouviram aquele cântico que diz: incendeia, Senhor, a sua igreja, incendeia, Senhor, a sua noiva. O cara ouve aquilo passando pelas ruas, ele acha que é uma loucura, né? Ele vê a gente falando varão, varoa, ou expressões das mais distintas e das mais variadas possíveis, e ele não entende porque nós conjugamos o evangeliquez com muita propriedade, mas essa espiritualidade não reverbera no mundo. É uma espiritualidade dicotômica, é uma espiritualidade que mostra a santidade no templo, mas que não mostra a santidade de fora. E Paulo está escrevendo, ele fala em Efésios verdades fantásticas. Ele diz, ele trata de doutrinas espetaculares, as principais doutrinas do cristianismo, ele trata em Efésios. Mas o que ele está querendo dizer também é que esses irmãos que conhecem doutrina, que conhecem teologia, são santos, são pessoas diferenciadas, vivem numa cidade cheia de pecados, mas são fiéis a Deus e não vivem na prática do pecado. Vivem numa cidade imiscuída e mergulhada em todo tipo de transgressão, mas são separados desse sistema. São pessoas que entendem, que compreendem que o relacionamento com o mundo é perigoso, mas sem contudo que façam com que estes também compreendam que há necessidade do crente relacionar-se com a cultura. E eu acredito, irmãos, que esse relacionamento que a igreja é chamada a desenvolver com a cultura se dá de três maneiras, ou se dá de três formas. Esse relacionamento que Deus nos chama a desenvolver com a cidade se dá de três maneiras. Primeiro, nós nos relacionamos com a cultura, nos relacionamos com a cidade, julgando ela. A gente precisa ter um olhar crítico com os conceitos e com os valores. Eu escrevi um livro chamado Namoro.com. Eu não sei se alguns de vocês já leram esse livro. E nesse livro, uma das coisas que eu trato nele, é a forma com que a sociedade enxerga o namoro. E houve uma migração comportamental na sociedade, e sem que a gente se dê conta, esse comportamento se transportou ou migrou para a igreja, e na igreja acontece da mesma forma. Por exemplo, até a década de 70 no Brasil, início da década de 80, mas especificamente até a década de 70, quando um rapaz desejava namorar uma moça, ele tinha que ir na casa do pai da menina e pedir autorização a ela, independente se fosse crente ou não. Era um comportamento social. Isso era comum na época. Uma menina de família, como era dito na época, ela, para iniciar um relacionamento de namoro até a década de 70, ela precisava da autorização do pai. Esse comportamento na década de 80 muda. É na década de 80 que surge um comportamento diferenciado que permanece em parte até os dias de hoje, que é o comportamento da ficação. O cara não namorava mais,
mas ele passava a ficar com a menina. A menina não namorava o cara, mas passava a ficar com ele. E esse comportamento da ficação, né, ou do ficar, ele apontava para um tipo de relacionamento sem compromisso. Ou um relacionamento que não tinha uma durabilidade específica. Um ficante podia ficar um dia, uma semana, um mês, ou até mesmo um ano. Ele não era caracterizado como um namoro. Quando a gente entra no século XXI, especificamente, rompe da década de 90 e entra no século XXI, esse comportamento muda. O jovem ele não fica mais, mas ele pega. E aí você vê o pessoal afirmando exatamente isso, né? Principalmente na sociedade longe de Cristo. Não, eu estou pegando fulana, eu estou pegando ciclano. A gente tá tendo uns affairs muito rápidos e tal. E essa questão do pegar é uma questão que extrapola a individualidade. Por exemplo, no Rio de Janeiro você já encontra festas chamadas ou denominadas festas do beijo. E essas festas, elas já se fazem presentes também em algumas igrejas que as denominam de festa dos sinais. Qual é a sacada da festa? A sacada da festa é o seguinte: o cara chega num lugar, ele recebe uma pulseira amarela, verde ou vermelha. Amarela é uma pulseira que vai dizer o seguinte, que ele não sabe, ela não sabe, pode estar disponível para beijar alguém, ou para ficar com alguém, ou para pegar alguém. A verde significa dizer que ela está livre, que ele está livre para isso. E a vermelha aponta para o fato de que ele está fechado para qualquer tipo de comportamento deste naipe ou desse tipo. Isso se tornou uma febre no Rio de Janeiro. A Band News teve uma reportagem há pouco tempo atrás, e eu ouvi essa reportagem. A revista Isto É também publicou uma matéria sobre isso, ambas com entrevistas com jovens, onde, por exemplo, um rapaz disse o seguinte, que a festa tinha bombado, porque naquela noite ele tinha beijado 70 moças. E a moça tinha falado que a festa tinha sido maravilhosa, porque naquela noite ela tinha beijado mais de 60 rapazes. E aí você vê esse tipo de comportamento migrando para a igreja, né? Ou seja, você se relaciona com o mundo e você não julga os conceitos do mundo à luz das Escrituras e permite com que esses valores adentrem na igreja e as pessoas ficam pegando uma atrás da outra, não promovendo desenvolvimentos saudáveis de relacionamentos e, ao mesmo tempo, promovendo feridas e marcas significativas nos corações dos homens. Paulo está dizendo, olha, vocês são santos, vocês vivem em Éfeso, vocês precisam julgar o mundo. E a pergunta que eu faço para vocês é o seguinte: será que a gente tem tido discernimento para julgar o mundo? Será que a gente tem tido discernimento, a gente tem tido o feeling, a compreensão de que a gente precisa julgar aquilo que a sociedade empurra a goela abaixo? A gente olha para a sociedade nos empurrando conceitos e a gente acha que esses conceitos são naturais. Se você olha para a igreja até um tempo atrás, a igreja ela vivia um outro extremo. Ela vivia um extremo do isolacionismo, um extremo do distanciamento, do enguetamento. E ali ela vestia uma carapuça de afastamento da sociedade que trazia e que trouxe para a igreja uma série de outros problemas. Hoje, a gente quer ser santo em Éfeso, a gente quer ser santo em João Pessoa, a gente quer ser santo em Campina Grande, mas a gente não estabelece os parâmetros de julgamento. E tudo que a sociedade traz, a gente recebe e a gente considera a coisa mais natural do mundo. Hoje em dia, o conceito sobre relacionamento sexual foi absolutamente relativizado na sociedade a qual a gente faz parte. E aí você vê os próprios cristãos evangélicos também relativizando a própria questão do casamento. E a gente acha que as coisas são normais ou são naturais. Não é isso. E não são. Nós precisamos, em primeiro lugar, julgar os comportamentos do mundo. A segunda forma com que a gente se relaciona com o mundo e com a cultura é rejeitando o que não presta. E aí
eu te pergunto, se você é santo e você vive em Éfeso, se você é santo e vive em Campina Grande, se você é santo e vive na universidade e se relaciona na sociedade, na universidade com os mais variados tipos de pessoas, será que você consegue rejeitar o que não presta? Será que você consegue jogar fora o que não serve? Será que você, por amor a Cristo, e como diz o texto, por fidelidade a Cristo, e gratidão por aquilo que Ele fez, será que você rejeita isso? Sabe qual é o problema? A gente caracterizou que cristianismo, ele está relacionado diretamente ao gospel. E eu tenho uma implicância com essa palavra enorme, né? Um dia desses eu escrevi uma paródia falando sobre um rapaz que saiu à rua e aí olhou para uma menina, pintou um clima gospel e aí ele chamou ela para ir para uma balada gospel, para ouvir música eletrônica gospel e dançar música gospel. E aí dançaram muita música gospel, depois foram para um restaurante comer comida gospel, né? Pintou um clima, rolou um beijo gospel, a coisa esquentou, foram para um motel gospel e fizeram sexo gospel. E é exatamente isso que você percebe. Porque a sociedade, nós não rejeitamos aquilo que não serve, aquilo que não presta, ou aquilo que não deveríamos abraçar. Então, em segundo lugar, a gente se relaciona com a cultura, a gente se relaciona com a sociedade rejeitando. E por fim, em terceiro lugar, a gente se relaciona com Éfeso, a gente se relaciona com a faculdade, com a universidade, com Campina Grande, com João Pessoa, com Rio de Janeiro, com o Brasil, quando a gente aproveita aquilo que serve, aquilo que funciona e aquilo que é edificante, que nos ajuda a viver a vida de uma forma extremamente diferenciada. Me preocupo significativamente com essa falta de equilíbrio. Porque crentes que não conseguem, ou jovens ou cristãos que não conseguem se relacionar em Éfeso, ou que não conseguem ser santos, nem tampouco fiéis a Deus, e que não têm equilíbrio julgando, rejeitando e aproveitando, eles não influenciam o mundo. E a pergunta que eu faço para você é o seguinte: será que a nossa juventude, a nossa sociedade tem influenciado o mundo? É uma pergunta que a gente precisa fazer. Será que na universidade que você estuda, será que você tem feito diferença na concepção e no relativismo que a pós-modernidade tem introjetado na cabeça da galera? Será que você tem sido alguém que tem conseguido fazer com que pessoas que se relacionam com você, enxerguem a vida de forma diferente? Ou será que são as pessoas que têm influenciado a sua vida? Uma pergunta que a gente precisa fazer para a gente mesmo. O que eu acho fantástico em Paulo é que Paulo não é o adepto do proibido, da proibição. Ou do cerceamento da liberdade. Você vai ver os escritos paulinos, ele dizendo que é para a liberdade que Cristo nos chamou. Mas Paulo tinha um discernimento fantástico também em afirmar que todas as coisas são lícitas, mas que nem todas elas o quê? Convém. O problema é que a gente não sabe lidar com a liberdade. Nós somos santos e queremos viver em Éfeso de forma diferenciada. Será que você tem sido uma pessoa que tem influenciado o mundo? Ou será que o mundo tem influenciado você? Olha para a sua visão de namoro, por exemplo. Será que você é do estilo vassourinha que varre todo mundo? Já viu isso? No Rio de Janeiro tem um bocado desses, né? Numa semana pega uma, na outra pega outra e não tem nenhum tipo de compromisso. Será que você é daquele ou daquela cujo relacionamento de namoro com que você desenvolve é um relacionamento que ultrapassa todos os limites possíveis? Será? Será que você é daqueles
que reclama da corrupção e é tão corrupto quanto. Eu lembro de uma história de um pastor que estava ensinando o filho dele a dirigir. E aí numa dessas a blitz parou o cara. E eles tinham ido numa pizzaria comprar uma pizza para levar para casa. E aí o guarda pediu o documento e ele falou o seguinte: não tenho, meu pai está me ensinando a dirigir. O guarda falou: ele não pode fazer isso é ilegal. E aí o guarda ia aplicar a multa, e aí o pastor, tentando de alguma forma aliviar, falou assim: não há algo que a gente possa fazer? E aí o guarda falou: depende, né, do que for feito, a gente pode liberar vocês. E aí o pastor falou: não tenho ouro nem prata, o que eu tenho é pizza, serve? E literalmente acabou em pizza. Ele corrompeu o cara com uma pizza para que não recebesse multa. E aí eu vejo a gente, às vezes, com atos de corrupção endêmicas nos nossos comportamentos. Nós não somos santos e nem temos sido santos que influenciam o mundo. Na verdade, o mundo nos influencia a viver uma vida absolutamente diferente. Santos não se deixam influenciar pelo mundo. Santos fogem do pecado. E aí talvez você esteja a dizer consigo mesmo: mas pastor, que papo careta, que papo ultrapassado essa história de pecado. Não é não, a Bíblia diz que o pecado leva o homem à morte, o salário do pecado é a morte. Spurgeon dizia que o pecado é a enxada que cava as nossas sepulturas. O pecado desgraça a vida da gente. O problema é que a gente acha que não tem nenhum tipo de empecilho ou dificuldade de permitir que um pouquinho de pecado faça parte da nossa história. Isso me faz lembrar de um episódio, claro, fictício, mas de uma história interessante que serve para ilustrar isso. Conta-se que um beduíno estava num deserto junto com um camelo, e você sabe como é que é o deserto, né? De um dia é muito quente e à noite muito frio. E à noite o beduíno armou uma tenda e ele montou uma fogueira, entrou dentro dessa tenda para se aquecer do frio. Ele já estava dormindo quando ele sentiu a tenda balançando e ele percebeu que o camelo tinha colocado a cabeça dele dentro da tenda. E ele olhou para o camelo e falou: cara, o que você está fazendo aqui? E o camelo falou: pô, está muito frio lá, cara. Deixa eu ficar um pouquinho aqui só. Não vou atrapalhar não vou incomodar não vou nem entrar, só vou ficar aqui olhando aqui, refrescando a mente. E aí o beduíno falou assim: tudo bem, né? Já que você não vai me incomodar, não tem nenhum tipo de problema. Passaram-se alguns minutos, o beduíno dormiu, e aí ele acordou com saculejada a tenda, e quando ele olhou, o camelo estava todo dentro da tenda. E ele falou: mas o que você está fazendo aqui? E o camelo olhou para ele e falou: os incomodados aqui se mudem. Porque o pecado é mais ou menos assim, a gente abre mão, e quando a gente menos percebe, ele arrebenta a vida da gente. Quantos jovens, no intuito de se relacionar com o mundo, abrem espaço para que o pecado venha, e o pecado arrebenta as suas vidas e perdem um futuro promissor, ou perdem a possibilidade de construir uma vida brilhante. Quantas meninas e quantos meninos, em nome da liberdade e da pluralidade sexual, desenvolvem relacionamentos dos mais furtivos possíveis e quando menos percebem, estão grávidas ou estão vivendo situações de extrema complexidade. Santos fogem do pecado. Santos entendem que Deus nos chamou para viver a vida de forma diferente. Santos compreendem que nós devemos reproduzir a imagem de Cristo. Santos discernem e entendem que nós devemos reproduzir o comportamento do nosso Senhor. Compreendem de que não fomos chamados para viver uma vida bitolada, burrificada, mas entendem também que nós não podemos negociar aquilo que não temos o direito de negociar. Quantos dizem amém a isso? Santos
entendem a liberdade cristã, compreendem que tudo é lícito, mas que nem tudo convém. E aí, isso me leva a te fazer uma outra pergunta. Será que você consegue lidar com a liberdade? Será que você prefere viver na Matrix? Eu não sei se você viu esse filme, mas eu sugiro você assistir esse filme. É uma trilogia fantástica. A Matrix é um mundo virtual, fantasioso. Tem gente que prefere viver na Matrix, debaixo da dureza, do enrijecimento da estrutura, sem entender que é possível viver uma vida livre, sem, contudo, ser escravo do pecado. Cristo te chamou para ser livre. Cristo te salvou para viver a vida de forma plena. Cristo te chamou para fazer ou para produzir transformação na sociedade que a gente faz parte. Será que você tem produzido? Será que você tem entendido que é para viver a vida de forma diferenciada? Será que você tem compreendido que nós somos santos, que estamos no mundo e que por causa disso nós precisamos ser fiéis a Deus? E por fim, santos que vivem em Éfeso são santos que regem suas vidas, não pelo modismo dessa era, mas pela palavra de Deus. Você pode dizer amém a isso? Deixa eu fazer uma pergunta para você, não precisa responder audivelmente, não. Como tem sido a sua relação com a Bíblia, com a palavra? Martinho Lutero disse: ou essa palavra me afasta do pecado, ou o pecado me afasta da Bíblia. Quantos que estão aqui não precisa se manifestar? Já leram a Bíblia toda 5 vezes? Tudo bem, vou baixar a bola. Leram 3. Uma. Quantos nunca leram? Eu tenho certeza que a maioria da galera que está aqui nunca leu. Aí você vai falar assim: pastor, eu tenho 18 anos, tenho 17, não deu tempo, tem muita coisa para ler. É desculpa. Eu me converti aos 18 e com 6 meses de convertido eu tinha lido a Bíblia toda 3 vezes. Como diz no Rio de Janeiro, não sei se essa gíria daqui é migué, né? Você está dando um migué. Você está falando algo que não existe. Sabe qual é o problema da gente? A gente não quer se relacionar com a palavra. E não dá para a gente querer ser santo em Éfeso sem compromisso com a palavra. Não dá para a gente querer viver uma vida diferenciada, mostrar para as pessoas a beleza do cristianismo, ou mostrar para as pessoas a beleza do evangelho, ou mostrar para as pessoas aquilo que Cristo é capaz de fazer na vida do homem, sem que a gente se relacione com as Escrituras. Lâmpada para os nossos pés é a palavra de Deus, e luz para os nossos o quê? Caminhos. Sabe, gente, um dos problemas que nós vivemos na nossa geração é de que a gente canta, mas não espanta os nossos males. Essa sociedade a qual a gente faz parte, principalmente a galera mais jovem, é a galera que canta demasiadamente, que vive a cantar, mas que não produz através da música transformação comportamental, porque a única coisa capaz de fazer com que santos vivam em Éfeso e que produzam transformação na sociedade é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Seguir a Jesus não é nenhum tipo de entretenimento. Seguir a Jesus não significa descobrir passos para que a gente possa viver uma vida feliz. Seguir a Jesus significa dizer que nós entendemos nosso estado de miserabilidade, fomos salvos por graça e agora a gente deseja viver a vida de forma santa, a fim de que a gente viva para a glória dele. Deixa eu te fazer uma pergunta final.
Você pode afirmar com todas as letras que você vive para a glória de Deus? Você pode afirmar que o seu namoro é para a glória de Deus? Você pode afirmar que a forma com que você se relaciona com o seu pai, com a sua mãe, você glorifica a Deus? Você é santo na forma com que você lida com o seu pai, com a sua mãe? Será que você é uma pessoa que age com temor e tremor diante daqueles que lhe geraram, com respeito? Ou será que você é aqueles ou daquelas pessoas que deixou com que os conceitos do mundo promovessem percepções equivocadas? A gente vive numa sociedade em que os valores do mundo não respeitam mais os mais velhos. Eu vi uma cena um dia desses num supermercado do Rio de Janeiro assustadora. Uma senhora de 70 e poucos anos chegou para uma moça e perguntou para ela: "Você está grávida, minha filha?" A moça não estava grávida, ela estava gorda. E ela respondeu àquela senhora da seguinte maneira: "Eu só não dou uma surra na tua, só não bato na sua cara, eu só não te dou uma surra porque você é velha." Os conceitos da sociedade são esses. O desrespeito à terceira idade. Será que você tem feito diferença? Será que a forma com que você lida com as pessoas que convivem com você glorifica a Deus? Será que a forma com que você estuda, será que a maneira com que você trabalha? Tem gente que no trabalho é uma lástima. Parece que foi possuído pelo espírito da abelha. Quando não está voando, está fazendo cera. Não serve como deveria. Será que você glorifica a Deus? Santos no mundo. Deus mudou a nossa vida e nos transformou para que a gente vivesse para a glória dele. Se isso não acontece, alguma coisa está errada, gente, na boa. A gente pode ter cara de crente, a gente pode ter jeito de crente, a gente pode participar de congresso de juventude, a gente pode fazer um bocado de coisa, mas nós não passamos de religiosos hipócritas, que talvez ouvirão naquele dia: "Apartai-vos de mim, malditos, vós que não praticais, vós que praticais, melhor dizendo, a iniquidade." Dá para ser santo em Éfeso, sim. Dá para viver na cidade de forma diferenciada. Dá para viver num mundo perdido e mostrar para esse mundo que Cristo nos mudou e que o prazer e a satisfação que temos não vem dos valores dessa terra. Viva para a glória de Deus. Você pode dizer amém a isso? Sirva, viva a sua juventude, a sua adolescência para a glória de Deus. Seja santo e Deus graciosamente o abençoará com sua bondade e misericórdia. O texto diz no verso 2 que a estes que vivem em Éfeso e são fiéis, a graça. E aí está a sacada. Ele diz: "A vós, graça." A graça de Deus vem sobre aqueles que desejam viver a vida de forma santa em cidades pecadoras. Ou seja, a resposta, o refúgio, a força para enfrentar as batalhas se fazem presente. E essa graça vem de Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar. Que Deus nos ajude. Deus nos ajude. E que Ele possa nos levar a compreender, a entender e a discernir que fomos chamados para sermos santos na cidade.
e que a gente possa ter maturidade para julgar, rejeitar, mas também aproveitar aquilo que deve ser aproveitado. Senhor, quero pedir em nome de Jesus que Tu possas abençoar aqueles que aqui chegaram, aqueles que aqui vieram. Leva os jovens dessa igreja a desejarem resplandecer a Sua imagem, a serem semelhantes a Ti, a viverem a vida de forma santa, a fim de que o Senhor seja glorificado na vida de cada um deles. É a oração que nós fazemos em Jesus. Amém e amém. Deus abençoe.